Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Switch TV Show, edição de segunda-feira, depois de um pequeno recesso no domingo, né? Famosa folguinha, né? Famosa folguinha. Estamos de volta para começar mais uma semana de muito trabalho, né? Dia 23 de março. Bom, pessoal, hoje uma edição um pouco improvisada, né? Eu tô aqui na casa dos meus pais e minha mãe tá fazendo aquela famosa faxina de mãe, né? Aquela faxina que, pô, irmão, tira armário do lugar, tira estante, bota a cama de cabeça pra baixo, aquela faxina inacreditável. E aí, né, o meu estúdio improvisado está sendo faxinado nesse exato momento. Por isso que eu estou aqui em o famoso quartinho da bagunça, né? Tô no quartinho da bagunça pra gravar o episódio de hoje, por isso que eu tô, né, parecendo que eu tô num cativeiro, mas não é cativeiro. É um quartinho da bagunça e esse é o lugar menos bagunçado do quartinho da bagunça, né? Então, peço perdão pelo formato não ortodoxo, né, do programa. Estamos numa versão realmente de guerrilha, né? A versão de guerrilha. Mas o importante é ter programa, né? Eu até cogitei. Que eu vou falar com vocês. Eu até cogitei não gravar hoje. Porque eu pensei, pô, velho, não tem como gravar no meu estúdio improvisado, a iluminação não é legal, o cenário não é legal. Ah, vou deixar sem programa hoje. Só que aí eu pensei, eu já folguei ontem. Se eu folgo 2 dias seguidos, aí é muita vagabundagem, né? Aí é muita vagabundagem. Quem trabalha com internet já tem fama de vagabundo. E eu não quero corroborar ainda mais com essa fama. Então, estamos aqui na versão guerrilha do Switch TV Show para falar sobre a rodada de ontem da NBA. Uma rodada curta, né? Vai ser um programa bem curtinho também. Tivemos apenas 5 jogos rolando no domingo. E nenhum jogo de muita relevância, né? Com todo respeito aos times que jogaram ontem, aos confrontos de ontem, mas não teve nenhum confronto tão relevante assim, pensando em classificação pra alguma coisa, enfim. Então foi uma rodada meio, aquela rodadinha meio meh, mas vamos aqui falar sobre a rodada de ontem. Antes só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo, né, com seus amigos para dar aquela moral. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro, Mamãe Centauro, sempre com ótimas promoções para vocês, tanto em tênis como em short, camisa, boné, enfim. Na Centauro você acha de absolutamente tudo e utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, você consegue 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então você que está querendo comprar um tênis novo, por exemplo, um tênis de assinatura de algum jogador, ou um tênis normal mesmo, um tênis de corrida, que seja, vai na Centauro e use o cupom SWISH10 para garantir 10% de desconto, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria e bora aqui para a edição de hoje. Switch TV Show está no ar. Bora! Beleza então, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela, né, os resultados de ontem. Começar falando sobre a vitória do Denver, né? Denver Nuggets enfrentou o Portland Trail Blazers ontem, né, os comandados de Thiago Splitter, e deu Denver, né, com triple-double de Nikola Jokic. O Denver bateu o Blazers 128-112. Nikola Jokic, 22 pontos, 14 rebotes e 14 assistências, foi o grande destaque do jogo. Jamal Murray também fez um bom jogo, 22 pontos e 7 assistências pro Jamal. Cam Johnson também teve mais uma boa atuação, ele que parece que engrenou, né? Finalmente o Cam Johnson engrenou, 19 pontos pra ele. Ele, se não me engano, ele tá numa sequência longa, né? Marcando sempre 15 mais pontos, né? Ele que começou muito mal, parece que finalmente ele tá
se encontrando, né? Tá se encontrando em Denver, boa sequência de jogos do Cam Johnson e boa vitória de Denver, quinta vitória de Denver nos últimos 7 jogos, 44 vitórias na temporada. Aí na sequência, a gente teve o Kings vencendo, né, o duelo do tanque, na verdade perdendo, né, porque em duelo de tanque vence quem perde. Então no caso, quem venceu foi o Nets, que perdeu pro Kings, 126-122, né? Você percebe que o time tá em tanque quando o destaque do time é um jogador que nem foto na ESPN tem, né? Sim. Brincadeira, né? Isso aqui é o maior sinal de tanque possível. Quando o destaque do time não tem nem foto, irmão, é um tanque completo, né? E é a situação do Nets mesmo. Estão tancando. E ontem, enfrentando o Sacramento lá no Golden One, eles garantiram mais uma derrota. 54 derrotas pro Nets na temporada. E 19 vitórias pro Sacramento Kings, que teve o Malik Monk ontem vindo para 32 pontos. O que é ruim pro Kings, né? Porque quanto mais derrotas pro Kings, melhor. Então, péssimo resultado pro Kings e ótimo resultado pro Nets, pensando em loteria. Um que cumpriu seu papel de tanque foi o Washington Wizards, né? Depois de perder pro OKC no último sábado, o Wizards foi lá, foi a Nova York, foi ao Garden, foi encarar o Knicks e foi completamente obliterado pelo Nicão. Vitória por 145-113. Karl Anthony Towns fez a festa no garrafão de Wizards. 26 pontos e 16 rebotes para o Cat. O Knicks, que segue, né, na caça do Boston Celtics, conseguiu um resultado muito bom ontem, né? Agora a diferença entre os dois é de apenas uma derrota, né? O Knicks só tem uma derrota a mais do que o Celtics, consegue empatar o número de vitórias, 47 vitórias para o Knicks, e segue aí, né, na caça do top 2. Já o Wizards segue, né, em vento em popa no seu projeto tanque, 55 derrotas para o Wizards. Por falar em Boston Celtics, ontem no TD Garden o Celtics acabou sendo surpreendido pelo Minnesota, que mesmo sem o Anthony Edwards conseguiu vencer 102-92, um jogo onde o Celtics até o terceiro quarto até que estava bem, né? O primeiro tempo do Celtics foi bem qualquer coisa, né? A bola de 3 não caiu, o próprio Tatum teve um início bem fraco, mas aí na volta do intervalo, no terceiro quarto, o Celtics conseguiu melhorar, né? Conseguiu melhorar, o próprio Tatum, né, melhorou bem no segundo tempo, mas no quarto período o ataque do Celtics simplesmente derreteu, né? O Celtics tomou 26-15 no quarto período, né? O Celtics chegou a tomar uma run de 25-6, né? E aí, com essa derretida no final, o Celtics foi derrotado 102-92. Minnesota, né, com uma ótima atuação defensiva do Gobert e com o Bones Hyland e o Ayo Dosunmu comandando o ataque, né, 23 pontos para o Hyland e 17 para o Ayo Dosunmu, o Minnesota conseguiu vencer. Minnesota que chegou a perder por 15, né? Chegou a ficar 15 pontos atrás, conseguiu buscar a virada, muito por conta dessa derretida monstruosa do ataque do Celtics ali no final. Minnesota que não vencia o Celtics no Garden há 21 anos, cara. Faziam 21 anos que o Minnesota não sabia o que era vencer no Garden. A última vez que Minnesota ganhou do Celtics no Garden, o Garnett nem tinha sido trocado ainda. Só pra vocês terem noção, né? Então, um dos maiores tabus da NBA atual foi quebrado ontem com essa vitória de Minnesota. Vitória importante, né? Numa noite onde Denver ganhou, era muito importante Minnesota vencer para se manter ali no bolo. E pro Celtics um resultado muito ruim, né? Além de perder em casa, né, por conta da vitória do Knicks, a diferença entre os dois times é de apenas uma derrota, né? Inclusive abrindo aqui a classificação, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, você tem agora, ó, Celtics e Knicks, cara, empatados em vitórias, né, com o Knicks numa ascensão, né? O Knicks vem de 6 vitórias seguidas. Então,
O resultado de ontem foi bem ruim para Boston. E a diferença do Celtics pro Pistons pode aumentar ainda mais, né? Porque hoje o Pistons recebe o Lakers. Acredito que o Lakers é favorito pelo momento que o Lakers vive e pelo fato do Luka jogar, né? O Luka joga hoje. Era esperado que o Luka não jogasse por ter tomado a sua 16ª técnica no último jogo contra o Magic. Só que a NBA revogou, né, a técnica do Luka. A técnica que ele tomou por ter discutido ali com o Bitadze foi revogada. Com a justificativa de que o Luka não mereceu tomar a técnica porque o Goga, segundo o próprio Luka, falou coisas impróprias para ele, né? Teria falado sobre a família do Luka e o Luka só respondeu, né? Pelo menos é o que aconteceu. Só que o Goga Bitadze chegou e falou que o Luka tinha falado da família dele antes, né? Que o Luka teria falado algo para ele em sérvio, porque ele achou que o Goga não ia entender. Ele entendeu e respondeu. Então, no fim, a NBA achou que foi meio que um elas por elas. Um falou merda, o outro respondeu uma merda também grave. E no fim, as duas técnicas foram revogadas. O Luka, por conta dessa revogação, joga hoje contra Detroit. Mas, irmão, Detroit é Detroit. Detroit é o melhor time tem a melhor campanha do leste. Não é o melhor time do leste, mas é a melhor campanha do leste. E sei lá, pode ganhar. Tá sem o Kate Cunningham, óbvio. Mas se hoje o Pistons ganha, a diferença pro Celtics, que já é uma diferença relevante, já é uma diferença de 4 vitórias, pode aumentar ainda mais. Então a derrota de ontem do Celtics foi muito ruim. Tanto pensando na perseguição do Knicks, como pensando num possível sonho com a Seed 1. Né? Então, resultado muito ruim pro Celtics e bom resultado para Minnesota, que mesmo sem o Anthony Edwards, tá conseguindo vencer seus joguinhos e se mantém ali no bolo ali do Oeste. E para finalizar a rodada, olha aí, o programa hoje não vai durar nem 15 minutos, pô, o programa realmente rapidinho. E o vagabundo aqui querendo folgar hoje, né? É muito vagabundo, né? Puta que pariu. Peço perdão, galera, pela vagabundagem. Pra finalizar, a gente teve o Phoenix Suns vencendo o Toronto Raptors em casa por 120-98. O Phoenix Suns que consegue, né, chegar às 40 vitórias. Uma marca que, vamos ser sinceros, ninguém achou que Phoenix ia bater 40 vitórias, né? A própria ESPN fez uma estimativa antes da temporada do Phoenix batendo no máximo 32 vitórias. Né? Eu mesmo colocava o Phoenix como um time que nem play-in ia pegar. Porque eu achei que essa transição, né, tanto de técnico como de elenco, seria mais difícil, né? Eu até enxergava o Phoenix Suns sendo um time competitivo e tal, mas nem de longe eu imaginava um Phoenix Suns indo pra pós-temporada, ainda mais do jeito que tá indo. Jogando, entregando bons jogos, sendo um time extremamente organizado. Um time de 40 vitórias. Um time que chega no final de março com 40-32 de campanha. Uma campanha muito boa, que não é por acaso. Não é uma campanha culposa. Muito pelo contrário, o Phoenix Suns, pelo que ele vem jogando, ele deveria até estar com mais vitórias. Né? Que esses últimos jogos, Phoenix tá sofrendo muito com lesão, né, cara? Assim, são desfalques importantes. É Mark Williams ficando fora, é Dillon Brooks ficando fora, é Royce O'Neal ficando fora. Então, assim, era uma campanha que poderia ser até melhor se não fossem esses números, né, de lesões. Então, ver o Phoenix Suns bater 40 vitórias, cara, ainda em março, cara, é realmente impressionante. O que diz muito, né, sobre o trabalho incrível que o Jordan Wood vem fazendo. E impressionante, cara. É impressionante. O time volta a vencer depois de 5 derrotas seguidas. Devin Booker e o Jalen Green combinando para 45 pontos. E ótima vitória contra um bom time de Toronto que pós All-Star não tá legal, né? A verdade é que Toronto tá numa queda de rendimento considerável. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa reta final no leste. No oeste, o Phoenix Suns segue aí na briga por pós-temporada. Não acho que vai pegar a vaga direta. Eu até não acho impossível. Mas, cara, já só de ir pro play-in e jogando do jeito que tá jogando, a temporada do Phoenix, ao meu ver,
já é um grande sucesso. Muito surpreendente ver eles jogando do jeito que estão, mas o bom trabalho, né? O Phoenix Suns dessa temporada, cara, ele é a prova de que um bom técnico e um elenco coeso vale mais do que um elenco estelar, né? Um elenco de estrela. Porque pega o elenco do ano passado do Phoenix. Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, era um elenco estelar. Era um elenco estelar. E não jogou metade do que esse time do Phoenix joga, né? Um time do Phoenix que tem como seus grandes destaques, claro, o Devin Booker, mas Colin Gillespie, entendeu? Dillon Brooks. Caras que você não espera que sejam protagonistas e que foram protagonistas desse time nessa temporada. Então, é realmente um trabalho impressionante. Jordan Wood merece muitos elogios. Acho que ele acabou perdendo um pouco de força na briga por Coach of the Year. Eu acho que hoje a discussão tá muito entre Mazzulla e o Bickerstaff. Acho que a discussão tá muito entre os dois. Mas o Jordan Wood, pra mim, no meu coração, ele é o Coach of the Year. Por ele ter feito que o Phoenix jogar do jeito que joga. E especialmente, cara, por ter instaurado uma cultura de vitória, de competição, em um time que não tinha cultura nenhuma. Né? Você pega o Phoenix Suns dos últimos 2 anos, era um time perdido, um time sem cultura, um time sem... Sabe, você não sabia o que esperar do Phoenix Suns. Hoje você sabe o que esperar de um Phoenix Suns. Você sabe que o Phoenix Suns vai jogar? Pode perder o jogo, tá? Como perdeu 5 jogos seguidos antes da vitória de ontem. Mas você sabe que vai ser um Phoenix que vai competir, um Phoenix que vai ser organizado, entendeu? Um time que não vai ser um catado como era nos últimos anos. Então, mesmo o Jordan Wood perdendo força para a votação de Coach of the Year, muito por conta também do trabalho excelente que Mazzulla vem fazendo, que o próprio Bickerstaff, para mim, ele é o Coach of the Year pelo impacto que ele teve, não só em campanha, mas realmente no anímico do Phoenix Suns, entendeu? É impressionante, cara. Impressionante o que o Jordan Wood vem fazendo. E ontem uma vitória muito boa. Importante voltar a vencer. Contra um bom time, né? Não é que venceu qualquer um. Venceu um bom time. Então, ótimo resultado pro Phoenix Suns. Resultado ruim aí pro Toronto Raptors, né? Que chegou à sua 31ª derrota. Abrindo aqui a classificação. A gente tem Toronto, né? Ainda na zona de playoff, mas assim, né? Cara, do 10º ao 5º, mano, aqui no leste tá tudo muito embolado, né, cara? Olha isso aqui. Cara, loucura, né? Loucura. Então, a derrota de ontem do Raptors foi bem ruim, porque você tem um Hawks voando, você tem um Hornets voando, né? Enfim. Ai. Essa reta final aqui no leste vai ser loucura, tá? Vai ser loucura. Eu acho que isso aqui já tá definido, tá? Esse top 4 aqui não vai mudar, tá? Vai mudar a posição, né? Você pode ter um Knicks passando o Celtics, você pode ter um Cavs, sei lá, dando uma arrancada e pegando um top 3, mas os integrantes do top 4, o mando de quadra vai ficar entre esses 4 aqui. O resto, irmão, as 2 últimas vagas diretas e o mando do play-in, pra mim tá muito aberto. E eu não duvido de, no final, a gente ter Charlotte e o próprio Hawks garantidos e Raptors e Sixers se bobear nem tendo mando no play-in. Porque, enfim, são 2 times que estão em baixa, né? O Sixers sofrendo muito com lesão, enquanto você tem um Hornets voando, um Hawks voando. Que o Magic não dá pra você confiar, né? E o Heat é a mesma coisa, mas enfim, tá tudo muito embolado, mas cada vez mais se desenha um cenário de Hornets e Hawks com vaga direta e Raptors, Sixers, Magic e Heat brigando ali pra ver quem vai jogar o primeiro e quem vai jogar o segundo jogo do play-in. Aqui já tá definido, aqui ninguém aqui entra, o Bucks, a temporada do Bucks já terminou faz um tempo, a do Bulls também. Agora, do 5º ao 10º tá tudo muito embolado, cara. Tudo muito embolado. E no Oeste não é muito diferente não, tá? No Oeste não tá muito diferente não. O top 2 não vai mudar, né? Vai ser Thunder e Spurs. Eu não duvido, eu não acho impossível o Spurs pegar essa seed 1, porque o calendário do Thunder pra essa reta final é um dos calendários mais difíceis, né?
E o Spurs tem a vantagem do confronto direto. Então, se o Spurs empatar a campanha do Thunder, o Spurs pode ficar em primeiro. Mas os integrantes do top 2 não mudam. Agora, isso aqui, cara, do quarto ao sexto, esses 3 aqui podem mudar bastante. Eu acho que o Lakers caminha para garantir essa seed 3, né? 9 vitórias seguidas, o time tá muito bem. Eu acho que o Lakers deve se garantir como seed 3. Agora, a última vaga, o último mando, vai ser loucura. Houston, Denver, Minnesota vai ser loucura. Acho que o Phoenix tá meio que garantido na seed 7. Ainda tem chance matemática, né, de pegar uma vaga direta, mas eu duvido muito que o Phoenix Suns... Não é que eu duvido muito, mas eu acho difícil o Phoenix Suns conseguir tirar 4 vitórias aqui de cima. Então acho que o Phoenix deve ficar na seed 7. Agora, isso aqui vai ser loucura também, tá? Do 8º ao 10º vai ser doideira. Vai ser doideira. Acho que o Pelicans não vai incomodar esse top 10. Apesar deles terem melhorado muito desde a volta do DeJounte, eu acho que não vai ter força pra chegar no top 10. Agora, do 8º ao 10º aqui, irmão, isso aqui vai ser doideira. Você tem um Warriors, né, sofrendo demais sem o Curry, né? Um Blazers que fica nessa, né, de vai ou não vai, mas é um time competitivo. Um Clippers que tá em ascensão já faz um tempo. Um Phoenix Suns que é um time muito sólido. Mas o Phoenix Suns aqui já tá desgarrado, né? O Phoenix Suns acho que não sai daqui de não. Mas aqui, Clippers, Blazers e Warriors, isso aqui vai ser muito interessante. Não é impossível algum desses 3 chegarem aqui no Lakers. Mas igual eu falei, cara, o Lakers tá numa fase muito boa, cara. Tá numa fase muito boa e abriu 3 vitórias, entendeu? Então, no leste a gente tem essa loucura do 5º ao 10º. É de longe a conferência que tá mais aberta ainda. Mas o oeste tem essa briguinha aqui que vai ser interessante. E óbvio, né, a briga pela última vaga no mando, né, pelo top 4 também vai ser muito boa entre esses 3 malandros aqui. Então, tem bastante coisa pra gente acompanhar nessa reta final de regular. Hoje a gente volta, né, com a cobertura normal da rodada. Teremos, inclusive, 3 jogaços no mesmo horário. Né? A gente tem a gente tem Pistons e Lakers, que deve ser um jogo muito bom. A gente tem Filadélfia contra o Thunder, que vai ser um jogo interessante pela volta do J-Dub. J-Dub volta hoje de lesão. Tomara que se mantenha saudável, né? Tomara que se mantenha saudável. E teremos também Spurs e... Quem que é o adversário do Spurs hoje? É Spurs e... É Spurs hoje? Não. Spurs e Heat. Spurs e Heat. Então, 3 jogos muito interessantes no mesmo horário. Mais tarde a gente tem o quê? Acho que esses 3 são os melhores jogos, né? Lakers e Pistons às 8. Thunder, Sixers, Spurs e Heat, todos às 8, né? Hoje vai ser loucura, né? Hoje é aquele dia que é 3 telas, né? Jogo... Pô... Quem tem déficit de atenção hoje tá fudido. Porque vai ter que prestar atenção em 3 jogos diferentes. Hoje vai ser uma delícia cobrir a rodada. Mas estaremos aqui pra falar sobre os principais jogos. Obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Fiquem bem, tamo junto, grande abraço e tchau!